Para testar o robô de casa, a garota lhe deu uma ordem absurda: autodestruição. Sem hesitar, ele se jogou. O barulho alertou o dono da casa, que encontrou André quebrado no chão. Ao perguntar quem ordenou aquilo, o robô ficou em silêncio. Ele sabia que as filhas eram responsáveis. Para elas, André era apenas metal frio. Mas ninguém imaginava que ele estava aprendendo a ter consciência. Comprado como babá, André foi nomeado pelo dono. Um dia, limpando o porão, encontrou uma teia de aranha. Em vez de destruí-la, libertou o pequeno ser. No dia seguinte, a filha mais nova compartilhou um brinquedo com ele, mas, desajeitado, André o quebrou. Furiosa, a menina o rejeitou. Triste, ele passou a estudar escultura. Naquela noite, a garota encontrou um cavalo de madeira ao lado da cama. Era um presente feito por André. O dono da casa ficou impressionado. Criatividade não era algo comum em robôs. André aprendeu rápido, mas ainda não compreendia sentimentos humanos. 15 anos depois, a filha mais nova revelou que recusou um pedido de casamento. Ela gostava de alguém que a fazia rir e a deixava feliz. Mas riu ao dizer que isso nunca funcionaria. André não percebeu que ela falava dele. No casamento dela, ele sorriu, mas sentia um vazio. O dono da casa também estava triste, e André, mesmo sem entender, tentou consolá-lo. 12 anos depois, André decidiu buscar liberdade. Usou suas economias para comprar sua própria identidade. O dono da casa não compreendia, mas aceitou. André construiu uma casa à beira-mar e viveu sozinho por 16 anos. Quando voltou, seu antigo dono estava à beira da morte. Agradeceu a André antes de partir. Pela primeira vez, o robô encarou a morte e passou a questionar sua existência. Na busca por outros como ele, só encontrou robôs sem pensamento próprio, prestes a desistir. Viu uma robô feminina e a seguiu até um laboratório. O cientista responsável percebeu que André era especial e lhe mostrou próteses de silicone e mecânicas, permitindo que robôs tivessem aparência humana. André pediu uma nova aparência, com pele artificial, mãos detalhadas e cabelos reais. Ele se tornou indistinguível de um humano. Ao visitar sua antiga casa, André descobriu que a filha mais nova agora era uma idosa chamada Maria, e a jovem que viu era sua neta. O tempo tinha levado aqueles que ele conhecia. Antes de morrer, Maria ainda segurava o cavalo de madeira que ele fez anos atrás. André sentiu um vazio que não conseguia expressar. Para entender emoções, procurou o cientista novamente. Juntos, criaram órgãos biônicos que lhe permitiriam sentir como um humano. Nesse período, ele se aproximou de Maria e começou a amá-la, mas, por ser um robô, ela recusou seus sentimentos. Após um longo processo cirúrgico, André finalmente sentiu dor física e ficou feliz por estar mais próximo da humanidade. Contudo, Maria revelou que estava noiva. Confuso, ele aceitou, mas, no dia do noivado, percebeu que sentia ciúmes. Só então compreendeu o que era o amor. Determinado, declarou seus sentimentos a Maria, que, emocionada, aceitou ficar com ele. Mas seu amor não era reconhecido pela lei, pois ele ainda era um robô. Durante anos, lutou para que sua humanidade fosse reconhecida. O tempo passou, Maria envelheceu, enquanto ele permanecia jovem. Para acompanhá-la, André pediu ao cientista que o fizesse envelhecer e morrer. 20 anos depois, André, já idoso, fez sua última tentativa na justiça. No tribunal, exibiu seu rosto envelhecido e pediu reconhecimento como humano. No dia da decisão, ele e Maria se deram as mãos no leito de morte. A corte finalmente o declarou humano e reconheceu seu casamento. Maria sorriu ao ouvir o veredito, mas André já havia partido. Ele não ouviu a decisão, mas não precisava. No fim, ele já sabia quem era. André passou a vida tentando ser humano, buscando emoções que nós, muitas vezes, não valorizamos. Talvez, em sua jornada, possamos enxergar a nossa própria.